Boa noite a todos. Vamos a fazer aqui mais uma análise à moda do Porto. Vitória por 5-0 no jogo frente ao Moreirense, no Dragão. Uma goleada que já não se via há algum tempo. 2 golos do Taremi, 2 golos do Luís Dias também. E o PP também fez o gostinho ao pé. Dragão 99, começo já por ti, que já não estás connosco há algum tempo. O que é que achaste desta partida? Há aqui muitas surpresas no 11, não é? Se ficaste surpreendido, um primeiro comentário aqui ao jogo. Sim, confesso que fiquei surpreendido, especialmente pelo 11 inicial. Mas ainda bem que assim foi, porque fiquei tremendamente satisfeito em relação ao 11 e à atuada que o jogo teve. Acho que em relação ao jogo em si, acho que o começo nem foi assim tão avassalador quanto isso. Acho que o Moreirense até começou a espreitar, até pelo menos aos 10 minutos o Moreirense ainda conseguiu criar alguns contra-ataques. Muitos cantos, não é? Ganharam muitos cantos. Sim, 2 cantos praticamente seguidos e entrou a querer batalhar. E foi um começo do Porto, se calhar não tão agressivo como às vezes são alguns jogos em que o Porto vai logo para cima, mas depois, com o desenvolver do jogo, com os minutos a passar, o Porto tomou totalmente controle do jogo e foi um jogo muito bem conseguido, sobretudo a segunda parte. Foi mesmo um Porto que me fez lembrar o Porto de... Eu não queria dizer outros tempos, mas acho que é o melhor termo para dizer o Porto. Eu percebo. Talvez dá uma década atrás, sensivelmente. Algo assim. Mas foi um bom jogo e gostei bastante da prestação de praticamente todos os jogadores em campo. Alguns mais do que outros, mas foi muito bom, muito bem conseguido. Tremendamente satisfeito. Dragão 27. Estou muito de acordo com o Dragão 99. Acho que de facto o Futebol Clube do Porto, sobretudo na primeira parte, e aí também concordo com aquilo que disse o Sérgio Conceição na Flash, é que foi uma equipa um bocadinho de posse passiva, não é? O que causou algum desconforto, sim, sobretudo, um bocadinho, sobretudo algum desconforto nas transições defensivas. O Porto via-se sempre assim um bocadinho aflito, embora dando sempre boa solução final para não ser surpreendido, mas mesmo assim ficou um bocadinho vulnerável. Mas o Porto foi crescendo e sobretudo os jogadores de meio campo que estiveram tão bem, eu acho que o Vitinha é um jogador excepcional, é um jogador de outra galáxia. Eu acho que vai ser um grande jogador do melhor que o futebol internacional já viu. O Fábio Vieira também. O Fábio Vieira é de facto, como nós até vimos o jogo conjuntamente no estádio. Sim. E na altura de facto referiste uma coisa, é que faltava-nos um bocadinho isto, o fazer bem o último passe. E que bem que faz a brincar foram 3 assistências do Fábio Vieira. Não? A brincar. E depois também esteve muito bem o Otávio, pronto, sempre muito batalhador, um jogador de facto de uma intensidade enorme. E o Uribe, eu hoje acho que esteve quase irrepreensível. Também gostei muito. Mas eu acho que também ajuda muito ter ao lado um jogador tão discernido e que vai, digamos, resolver as embrulhadas que às vezes o meio campo tem, que é o Vitinha. Há embrulhado, então é comigo, pá, eu estou aqui no meio de 3 ou de 4, mas eu vou resolver isto. De facto é um jogador de um talento impressionante, de um perfume, de um futebol, mesmo quando é necessário ser ele a romper, porque mais ninguém rompe, ele também o faz. É um jogador que dá linhas de passe. Pronto, às vezes é o único que dá, às vezes está tudo parado, mas ele está constantemente a abrir linhas de passe. Nós somos suspeitos porque gostamos de facto muito dele, mas acho que gostamos dele com razão, não é? Mas eu acho que... Muito valor mesmo. Eu acho que aqui não se pode... Não é aquele comentário de a gente ver aquele jogador de formação interessante e dizemos este miúdo tem potencial, promete muito. Não. Aqui é uma coisa de outra dimensão. Não é comparável com mais ninguém e se calhar muito menos com mais ninguém dos últimos anos. O Vitinha é um jogador... Eu vejo ali um projeto de um Xavi e de um Iniesta. Eu volto a dizer isto outra vez. Ele não perde uma bola, ninguém tira a bola, não falha um passe, rompe linhas... Varia ao centro de jogo quando deve, gera completamente os ritmos de jogo. A equipa nunca baixa a intensidade graças a ele. Também tem um belíssimo pontapé de meia distância. Também provocou um gol. Também, foi só pelo remate 2. Também ele faz o que quer com a bola. Portanto, e o jogo passa ali um bocadinho a girar em torno dele. E a minha pergunta é, como é que este jogador não é titular indiscutível do Porto? Eu não posso deixar de fazer esta pergunta, porque eu gostei muito de ver hoje, mas não sei se vou ver assim tantas vezes como gostaria o Vitinha.
Portanto, eu acho que não se pode fugir a esta questão e de facto depois o Fábio mais adiantado, houve coisas que eu não gostei tanto no Fábio, sim, um bocadinho nomeadamente na atitude, assim, um pouco raçudo, a perder algumas bolas de forma infantil, mas mesmo assim depois dás-lhe a bola e ele mete-te na medida certa, faz-te passos no último terço e passos de ruptura que não vês mais ninguém a fazer com a mesma qualidade, e a marcando também um golaço, não é? Uma bola que ele quase que a puxou para o ângulo. Para a gaveta. Não, acho que foi um jogo muito bem conseguido do Porto e acho que o Sérgio Conceição também tem os seus olheiros nas redes sociais. Nós não somos propriamente uma rede social e também nos tem ouvido e portanto ele vai começar a dar sobretudo a saber gerir melhor o plantel, que também é um bocadinho disso que se trata, também, não é? Também. E dar frescura, dar outro perfume ao futebol do Porto, sobretudo então em jogos do campeonato nacional, em jogos das competições caseiras, nós não temos que ter este futebol. Só podemos ter este futebol porque claramente somos superiores às outras equipas. Eu acho que o raciocínio a fazer era: hoje daríamos 5 com a equipa do costume? Eu acho que é essa a pergunta. E acho que não é? Dragão 99. Não, de forma nenhuma. Eu diria que se o Vitinha não for um titular absoluto do Porto a longo prazo durante esta época, a única palavra que eu poderia usar para definir isso é macabro. Porque não há. Existem dois futebol do Porto, é o Porto com o Vitinha em campo e o Porto sem ele, porque não há mais nenhum futebol do Porto que ofereça, nem se calhar nem no campeonato, que ofereça aquilo que ele oferece, é a dimensão que ele dá a uma equipa, e ele é um pêndulo a todos os níveis, inclusive defensivamente ele está muito bem a recuperar defensivamente também, muito bem, ele está em todo o lado, é um jogador soberbo, a equipa é daqueles jogadores em que se ele está numa equipa, a equipa tem que girar em torno dele. E a equipa do Porto tem que girar em torno dele porque ele é o maior talento que temos na nossa equipa. Provavelmente o maior talento do campeonato e é o maior talento de longe do Porto. E não é sequer concebível que esse jogador não tenha. Eu não digo ser titular em todos os jogos, como é óbvio, porque lá está, temos um plantel a gerir, temos que falar. Os jogadores têm que ter minutos, mas tem que jogar muito mais, porque o Porto é um Porto com ele e sem ele. Ele não perde uma bola, é a visão de jogo, ele pausa, ele olha primeiro, ele não faz um passo sem olhar, ele não roda a bola só porque sim, ele roda quando de facto o deve fazer, ele mete no flanco quando de facto o deve fazer. É um jogador soberbo, muito acima da média. É bom em absolutamente tudo aquilo que ele propõe a fazer, ele faz bem. Os grandes craques são assim, os grandes craques são jogadores que fazem tudo bem, inclusive, mesmo que sejam avançados, até defender sabem, porque respiram futebol. E esse Vitinho é um jogador que respira futebol. Indiscutível. O Dragão 99, certamente estarás de acordo comigo nesta questão. Hoje o Sérgio Conceição não pode não ter gostado da exibição do Vitinha, nem o pode acusar, por exemplo, de uma possível falta de intensidade, porque ele é um jogador de uma intensidade impressionante. Não, de forma nenhuma. Eu acredito que ele até ainda possa dizer isso sobre o Fábio, mas ao mesmo tempo não se pode dizer que ele faz 3 assistências. Então, tudo bem, ele pode não ter a mesma partida ofensiva, mas quando dá ofensivamente o que ele deu à equipa, quer dizer, ele fez mais, por exemplo, que o Otávio em 3 ou 4 jogos. Ele num jogo fez mais. Em nível de assistência, que não tem a mesma raça, mas contribui de outras formas. O Fábio é um jogador. Mas esses jogadores também têm que ter lugar na equipa, não é? Também têm que ter lugar na equipa. Evidentemente. Aliás, uma coisa que eu gostei muito particularmente, só mesmo para dizer, porque de facto o meio-campo foi fazer a diferença hoje, é que o facto de jogarmos com um meio-campo assim mais forte, mais povoado, e com um jogador como Vitinha, isso faz com que jogadores como o Uribe não tenham que assumir tanto a saída de jogo e o começo de circulação de bola do Porto, ou seja, não passa pelo Uribe a criação do futebol ofensivo do Porto, e isso só nos dá coisas boas, porque de facto é um ponto fraco dele, e tendo um jogador como o Vitinha ao lado, isso não passa por ele. Se tiver um jogador como o Bruno Costa ao lado dele, acaba por passar por ele algumas vezes, e neste caso, ao lado do Vitinha, isso já não acontece. É o Vitinha que vai sempre assumir as rédeas e com infinitamente mais critério e qualidade, ou seja, o Porto só tem a ganhar. Mas uma palavra também de elogio para o Uribe, que o Uribe de facto acho que o Uribe viu tanta qualidade ao lado que ele próprio também melhorou a sua qualidade de passe. Mas eu concordo com isso, eu acho que foi também o desprender e o facto de estar um bocadinho mais à vontade, não ter que assumir, não ter que ter essa responsabilidade de criar, e ele ia fazendo isso. E estar nas missões que ele muito bem sabe fazer, claro, da ocupação de espaços. Exatamente. Muito bem.
Um jogador também, acho que também merece aqui uma palavra, que parece que está ainda com pilhas e não acaba, é o Luís Dias, né? Que ele foi eleito, acho eu, o melhor em campo, mas aquele homem dão-lhe a bola em profundidade e ele faz gol. Eu acho que também é uma coisa... Eu acho que o Luís Dias impressionante. Nesta época está a ser o melhor Luís Dias, não é? Houve ali uns meses de adaptação, não é? De alguma maneira ao Porto, pronto, ao futebol europeu até, mas o Luís Dias vai... Foram 2 anos, parecendo que não, este já é a terceira época. Pois é a terceira época, tens razão, já é a terceira época. A pergunta que eu faço é se não poderíamos ter visto este Luís Dias mais cedo, também, e sobretudo com um Coronas tão desgastado como estava o ano passado. Mas pronto, o ano passado já lá vai. Não era titular sequer. Não era isso que eu estou a dizer, nem lhe davam esta vontade e este protagonismo de ir para cima e de partir a louça toda. No caso, ele é aquele jogador que se diz, oh, rapaz, tu vai por ali fora e faz o que sabes fazer, não é preciso dizer muito mais, porque ele... E depois está com uma qualidade na finalização também muito interessante. Mas tocaste aí num aspecto tático da 99 que eu achei muito interessante. Hoje o Porto acaba por jogar na mesma no 4-4-2, mas de facto tem devido às características do Fábio, que teve de alguma forma ali no apoio ao Taremi, ou partia tanto da linha do Taremi, mas vinha reforçar o meio campo, e acho que isso fez toda a diferença, até mesmo quando o Porto estava perro na primeira parte, foi ali o Vitinha e ele foram subindo e foram criando ali linhas de passe até que se deu o penalti, e pronto, também é uma forma válida. E o próprio Taremi acho que teve muito mais mobilidade também na segunda parte. E o Taremi também. Ganhou essa mobilidade, estava ali num fixismo que não lhe é nada favorável. É um bocadinho que a gente já foi defendendo aqui, não é? De ver, de alguma forma, um 4-2-3-1 às vezes se quisermos, não é? Pronto, pode partir do 4-4-2, porque depois as coisas são dinâmicas e não têm que ser rígidas nem fixas, mas de facto eu acho que o Porto ganha muito a jogar assim. Agora, eu também penso assim, e acho que o Dragão 99 também quer falar sobre isso, se o Evanilson hoje não joga, quando é que vai jogar o Evanilson? Sobretudo a das 3 ou 4-0, o rapaz jogou 10 minutos, creio eu, não é? Sensivelmente. Sim, eu acho... Não, se me permites, Dragão 99, só acrescentar isto, força. comentamos isso também até na altura do jogo. Custou-me um bocadinho. Custou-nos um bocadinho, até sobretudo a partir do 3-0. Acho que até deviam ter o Sérgio devia ter mexido mais na equipa, refrescava e por outro lado também dava oportunidades a outros jogadores, não é? Sem dúvida. Mas desculpa, não, claro que não, então. A mim custa-me particularmente não ver o Evanilson mais tempo em campo, porque eu reconheço-lhe muita qualidade e características que mais nenhum avançado do Porto tem. Mas a questão, por exemplo, nós estávamos a falar do Luís Dias há bocado, e o Luís Dias de facto é um jogador que, para se ver o máximo dele, ele tem que estar com confiança, tem que estar com altos índices de confiança, tem que estar com rotação, ou seja, tem que ter tempo de jogo, e é por isso que nós estamos a ver este Luís Dias, porque ele foi se tornando cada vez mais importante durante estes 2 anos, e vai ganhando confiança, e ele neste momento ele deve sentir provavelmente a grande estrela da equipe, ele precisa de sentir isso. Sim, e o Evanilson, não estando no mesmo nível como é óbvio, e sendo um jogador de outro tipo de posição também, é um jogador que, quando estava no Brasil, ele estava a assumir um papel de grande preponderância no Fluminense. E é um jogador que eu, como doente do futebol, já conhecia um pouco antes de ir para o Porto, porque também gosto de ir deitando um olho no Brasileirão. E ele é, de facto, um avançado com características muito interessantes e com muito futebol para dar. Ele tem uma mobilidade muito interessante, é um jogador tecnicamente bastante evoluído, sabe chutar com os 2 pés, tem uma noção de posicionamento na área muito acima de qualquer outro avançado do Porto. Ele pode não demonstrar isso porque joga pouco e entra muitas vezes em momentos de jogo em que o Porto já está mais preocupado em dominar e em baixar um bocadinho o ritmo do pouco e pressionar para marcar, mas ele é um jogador com uma capacidade muito, muito grande, muito mais letal na área do que o Taremi ou do que o próprio Tony Martínez, e por isso custa muito, porque eu sinto que estamos a desperdiçar um talento que poderia ser facilmente um jogador que nos daria mais de 20 golos por época, tendo consistência, lá está, tendo minutos, sendo aposta. Eu acho que ele poderia evoluir mesmo muito, e é a única razão que me custa um pouco dele entrar tão tarde no jogo. Mesmo assim, eu acho que ele entrou bem, teve algumas combinações com o PP. O PP também foi outro jogador que gostei de ver, mas sim. Também acho que entrou muito bem. Acho que o PP só tem mostrado excelentes indicações. Sim, ele, tecnicamente é um jogador evoluído. Ele não tem a velocidade do Luís Dias, ele não nos vai dar isso, mas tecnicamente é muito evoluído, finaliza muito bem, tem um bom, digamos que é um jogador com cérebro, ele também sabe onde pôr a bola e sabe o que fazer com ela. São jogadores, tanto ele como o Evanilson, são jogadores que eu quero ver mais deles, porque eu sei que eles têm qualidade para dar muito mais ao Porto.
Agora resta ao Sérgio começar a dar-lhes mais tempo de jogo também, e lá está, a gerir melhor o plantel, que é aquilo que nós falamos que é tão importante. Eu acho que hoje não podemos apontar... Estás a tocar num ponto muito importante, Dragão 99. De facto, o grande jogador não é só o jogador que tem uns grandes pés, é também um jogador que tem uma grande cabeça, não é? Sim, E ele, O futebol, há quem diga, e eu concordo muito com isso, que é muito mais importante o pensamento rápido do próprio. Claro que também tens de ter pezinhos para dar andamento à coisa, mas os grandes jogadores pensam mais e mais depressa que os outros e melhor, não é? Sim, Isso sim. É uma questão cerebral, basta vermos, por exemplo, nós podemos ter um central muito rápido, mas se ele não tiver uma noção de posicionamento e, acima de tudo, se ele não tiver uma leitura de jogo, de saber o que o adversário vai saber, ele nunca vai ser um bom central. Nós temos exemplos ao longo dos anos de jogadores, por exemplo, o Ricardo Carvalho nunca foi rápido e, no entanto, para mim foi o melhor central do mundo na altura dele, porque tinha um cérebro e uma leitura de jogo soberba em cima da peça. É uma capacidade de antecipação incrível. E isso é para qualquer posição do campo. Se o jogador for dotado intelectualmente e souber ler o jogo, souber ler os momentos, ele vai ter um impacto na partida, independentemente da velocidade que ele tem ou não. Portanto, óbvio que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também queria dar aqui uma palavra à dupla de centrais, que acaba por ser inédita esta época, já jogou noutras épocas, e se calhar vamos recorrer muito a ela, porque infelizmente o nosso capitão, o Pepe, vai tendo os seus problemas. Neste caso foi uma questão muscular, felizmente não foi nada de muito grave, mas pronto, ele vai ter que sair da equipa e não foi por ali, eles não se ressentiram, acho que até combinaram muito bem. E pronto, acho que também merecem aí uma palavra. E o Diogo Costa, que tem ali um lance no início um bocadinho caricato, que ao Dragão 99, tu que viste pela televisão, eu até fico na dúvida se foi um mau passe ou se depois foi o Diogo Costa que dominou mal, não é? E esse lance aí no início foi um bocadinho estranho. Foi um mau passe do Marcano, foi um passe de uns metros, também, foi um passe que foi parar a 2 metros do Diogo Costa, mais ou menos. Pois. Também ficamos com essa ideia na altura, mas pronto, tirando isso... O Diogo tem uns pés fantásticos, não é? E faz hoje ou fez ontem anos, por isso está de parabéns também por isso. E ele de facto é incrível. Acho que para o parabenizar o ideal era renovar-lhe o contrato, honestamente. Exatamente. Eu continuo a não perceber o que é que estão à espera. Eu acho que na gestão desta administração da SAD há duas emergências, pelo menos duas, para já, que são de facto o Diogo Costa e o Fábio. E também, porque não, o Mbemba, acho que é um belíssimo central, mas pelo menos esses dois acho que é uma emergência. E esses dois, porque tu olhas daqui por 2 ou 3 anos e se calhar vês o que eles podem valer, não é? Tanto para a equipa como para uma eventual transferência, não é? Porque eles são jogadores de uma valia impressionante. Sem dúvida. Vamos aqui passar para as votações. Dragão 99, hoje votas tu, que já não votas há algum tempo. Deixa-me só conferir se eu tenho isto aqui tudo direito. Certamente o Dragão 99 tem votado, mas pelo menos sim. Na emissão. Aqui connosco, na emissão, exatamente. Pronto, eu acho que está aqui. Eu acabei por não pôr ainda há bocado, antes de começar, estávamos a discutir isso, se punha o Evanilson e o Grujic, que de facto entraram bem, eu concordo muito com isso, mas eu acho que pronto, acaba por ser um bocadinho injusto se atribuir-lhe uma nota. Já agora Dragão 27, mais uma questão. Dragão 8, peço desculpa. São muitos dragões. São muitos dragões. Acrescentar isto, o Grujic também é um jogador, eu gosto imenso dele. Dá muita segurança defensiva, é um jogador que também dá a dimensão física ao meio campo do Porto, e também por vezes é necessário. Um grande jogo em Madrid. Sim. E nós de facto do meio campo temos ali o meio campo de luz. Mas, e já que falas no meio campo, também só mais este parênteses, a admiração, só isso, não é que não concordo, mas a admiração do Bruno Costa ter saído da equipa 2 jogos seguidos, um jogador que estava a ser titular de forma consecutiva os primeiros 5, 6 jogos da época e agora volta, hoje nem no banco estava, mas aqui é um pormenor. De facto, quem o tem substituído também tem estado muito bem, não é? Por acaso também me surpreendeu isso. Sim, surpreendeu-me bastante. Vamos começar então, Dragão 99. Aqui o homem que tem o mesmo número que tu, Diogo Costa, de 1 a 10. O que é que achaste hoje? Esteve seguro, saiu-se bem. Houve uma falha, houve um momento em que houve uma falha de comunicação entre ele e o Mbemba. Sim, em que o Mbemba saltou, fez o corte e ele saltou. Eu não sei se foi ele que não falou, se foi o Mbemba que não ouviu.
Mas foi a única coisa. Tirando isso, o Diogo Costa sempre seguro. É um guarda-redes muito confiante. Eu gosto muito disso. Às vezes, eu já disse isto uma vez e continuo a dizer, eu acho que ele às vezes é um bocadinho confiante a mais. Mas a confiança faz sentido, porque ele de facto tem muita qualidade. É um guarda-redes de futuro e eu acho que o Porto tem mesmo que renovar com ele o mais rápido possível. Mas em relação ao jogo 2, dou-lhe um 8. Eu acho que ele é de facto de uma frieza assustadora até. nem é comum para um latino. Avançamos para o João Mário, hoje voltou a ser o titular do lado direito. O João Mário, ele fez. Assim, é um bocado complicado. É complicado. Ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. Ele ofensivamente não teve assim muito o que fazer. Houve um lance em que ele foi. Parece que está-me a faltar o nome do extremo esquerdo do Moreirense. Houve um lance em que ele foi, digamos assim, comido de cebolada com muita facilidade. Eu continuo a achar que defensivamente, ele, num jogo com mais pressão, o João Mário é um jogador que ainda não me dá essas garantias. Mas ofensivamente ele também teve bastante profundidade, fez cruzamentos assertivos, soube sempre temporizar, soube entrar na área quando é preciso. Acho que o João Mário, no campo geral, fez um bom jogo, sempre disponível, não nada a apontar. Dava-lhe um 7. Muito acho bem. que sim. Muito bem. De facto, se calhar por essa questão é que o Corona foi ele o titular em Madrid, nessa questão da experiência. E se calhar aí o Sérgio faz bem em resguardá-lo de alguns jogos. Aí concordo muito com isso. Vamos à dupla de centrais, o Mbemba primeiro. Eu lhe dar o 7 também. Nada de extraordinário, mas também não foi levado a isso, mas teve algumas boas intervenções. Eu gostei do Mbemba hoje. O seu colega Marcano. Vou-lhe dar um 8. Eu gostei muito da exibição do Marcano. O Marcano está. Eu não sou o maior fã do Marcano, mas eu acho que nós estamos a ver o melhor Marcano. Ele está numa boa forma, sempre muito inteligente, a abordar muito bem os lances, a saber antecipar muito bem o que os adversários vão fazer. Eu gostei bastante mesmo do Marcano hoje. Eu vou-lhe dar um 8. O Marcano eventualmente também estará muito feliz de estar de volta aos jogos, não é? Porque ele teve um ano praticamente lesionado. Estava a pensar nisso, como ele mesmo mentalmente terá ultrapassado o problema da lesão, não é? Exatamente. Eu acho que ele, a única coisa que eu lhe posso apontar hoje, eu concordo que ele teve muito bem, mas há alguns passos falhados, mas de resto, de facto, acho que teve muito bem. O passo do Diogo Costa que podia ter custado algo mais foi dele, mas de facto, por exemplo, quando é a nível da tarefa defensiva, de prever o que vai acontecer e de segurar bem a equipa, cortes, o Marcano esteve imperial. Gostei mesmo bastante. Vamos avançar para o Vendel, hoje a estrear-se a titular finalmente no Porto, não é? O Leão 7 é um upgrade gigantesco ao Zé Edu. Eu noto que ele ainda tem alguma preocupação defensiva. Eu noto que ele olha muito para o Sérgio quando alguma coisa não corre. Ele não está ainda à vontade, também não tem isso. O Sérgio pressiona-se de uma maneira que eu nem quero imaginar o que são aqueles treinos. Mas o Vendel é um jogador, é um jogador que tem muita qualidade. É um upgrade enorme ao Zé Edu. Sabe fazer com a bola, sabe fazer uma tabelinha, sabe quando passar para trás, quando avançar, quando cruzar. Nos vai dar muito. Ainda hoje, Dragão 99 se viu por duas vezes, quer o Vítor Bruno, quer o Sérgio Conceição a dar-lhe algumas indicações, a chamá-lo mesmo à linha lateral e a dar indicações. Vamos aqui para um dos candidatos ao menos jogo, Vitinho, o nosso Vítor Ferreira. Eu dou-lhe um 9. Fabuloso. Concordo. Absolutamente soberbo. A única coisa que eu vi o Vitinho é que houve um passo, ele tentou um passo disruptivo para o ataque em que um defesa do Moreirense conseguiu interceptar. Foi a única coisa que o Vitinho não fez bem neste jogo. É indescritível. É um jogador absolutamente fabuloso. Não tenho palavras. O Vitinho, eu não sei. Para mim, ele é o coração do Porto neste momento. Eu adoro aquele miúdo e acho que ele tem que ser visto como o elo mais forte da equipa e não apenas como uma opção. E digo isto muito sinceramente. É só a minha opinião, mas é a minha. Eu concordo perfeitamente. Acho que é. Eu não percebo como é que ele não joga mais. É isso. É muito isso. O Uribe. Vou-lhe dar um 7. Esteve bem também. Tentou um passo longo, que às vezes o Uribe, lá está, quando ele tenta assumir, às vezes o passo longo devia ser mais rasteiro e ele manda mais alto, devia ser mais alto e ele manda mais rasteiro, lá está, é a única falha do Uribe, mas em todos os outros momentos ia saber pautar o jogo, ia saber gerir, ele esteve muito bem. Muito bem, também concordo. O Otávio? Também um 7. Foi um jogo do Otávio, nada a dizer, é o nosso Otávio. É o Otávio, não é? Como sempre, não é? Sempre com aquele sorriso malandro na cara. É verdade. O Fábio Vieira.
O Fábio, eu queria lhe dar um 9 também. Aliás, o homem fez 3 assistências. Eu não sei como é que me Pois, pode dar um é 9. isso. A única coisa que me irrita é que eu vi muito mais compromisso defensivo do Vitinha do que em relação ao Fábio. Por outro lado, o Fábio estava mais adiantado no terreno e é outro tipo de jogador. O Fábio tem mais aquele, digamos, tique de vedeta, se calhar, do que o Vitinha Sim, tem. é É a verdade. única coisa. Mas eu vou dar um 9. Eu vou dar um 9 ao Fábio porque ele fez passos fabulosos. É um jogador muito, muito, mas muito acima da média também. O Sérgio, na divisão desta jornada, disse que a única coisa que não perdoava era a falta de atitude competitiva, não é? Pois. E de facto, ele às vezes deve ter vontade de dar assim uns puxões de orelhas Ao Fábio. ao Fábio, mas de facto tudo o resto compensa e ele também há de também. Mas há sempre estes jogadores, Há não sempre é? estes jogadores. Eu percebo aquilo que o Dragão 99 está a dizer na questão dos tiques de vedeta. Eu lembro-me com o Quaresma muitas vezes o que é que ele vinha defender, até às vezes mandava o João dar uma volta ao bilhar grande, não é? Para ser simpático. Exatamente o que eu ia dizer. O Quaresma é o melhor exemplo disso. São jogadores diferentes. O Quaresma, Claro, mas esses tiques, sim, onde é que o Quaresma defendia quando era novo? Defendia, mas levantava o estádio, era um herói. É isso mesmo. E eu acho que tem que continuar a haver espaço para estes jogadores. Claro que não podem ser os 11 assim, mas havendo um, depois ele responde com 3 assistências e com um golaço, um quase golaço, não é? Portanto, nada a dizer. É por isso que eu acho que isto vai ser hoje difícil nomear o homem de jogo. Luís Dias, mais um concorrente peso pesado. Eu ia lhe dar o 10, mas se calhar o 9. Eu não queria pô-lo acima do Vitinha, porque o Luís Dias também fez muito do que fez, também tem a ver com o que o Vitinha estava a fazer no meio campo. Mas o Luís Dias, eu vou dizer o Luís Dias, eu vou-lhe dar o 10. O Luís Dias é um jogador. Os 10 são para se dar. Desde que, talvez desde o Hulk ou do Quaresma, que não tivéssemos um jogador que quando o víamos assim a galgar para a baliza, nós tivéssemos com o coração já nas mãos a ver o que é que ele ia fazer, de que maneira é que ele ia fazer. O Luís Dias é um portento de jogador. Quando ele acelera, é melhor. Se não saírem da frente, ele passa na mesma. E ele é um jogador selvagem mesmo, ele é de uma potência, quer dizer, de facto é muito isso, quer dizer, a bola vai para o Luís Dias e o estádio fica em suspenso, não é, ver o que é que ele vai fazer, porque ele de facto é... E agora ele nas primeiras épocas, eu já me recordo que ele chegava muitas vezes lá, mas falhava muitos golos, eu lembro-me disso, até às vezes era o homem dos golos difíceis, só fazia golos difíceis e impossíveis às vezes. Mas ele agora, mesmo os ditos mais simples, que não são simples, não é? Os dois não têm nada de simples, mas ele simplifica e também os faz, não é? Portanto, ele melhorou muito na finalização. Acho que de facto está um jogador e arrisca-se a ser o melhor marcador, neste momento é o melhor marcador da equipa e arrisca-se a ser dos melhores marcadores do Porto este ano. Por falar em marcadores, vamos aqui para o Taremi. Também tenho, acho que eu vou-lhe dar um 8. O Taremi esteve incrível, atenção. Eu não vou dizer o contrário. Ele marcou o penalti, lá está, foi muito bem batido, e depois a forma como ele ultrapassou o guarda-redes Moreno foi incrível. Também. E é um jogador que está sempre estável, que também tenta criar linhas. Mas eu continuo a achar que o Taremi ainda não está no melhor momento de forma, ainda não está aquele Taremi mesmo. Eu acho que ele ainda não está lá. Ele está perto, mas ele ainda não está lá. Houve momentos de jogo em que ele se tivesse se fosse um bocadinho mais afoito, se acreditasse um bocadinho mais, ele não ia ter conseguido mais. Ainda, às vezes embrulha-se um bocadinho com a bola, em vez de libertar um bocadinho mais cedo. Ainda está um bocadinho lento, mesmo para ele também acho que está um bocadinho lento ainda. Sim. Porque o Taremi é aquele tipo de jogador que às vezes ele tem muito espaço. Mas eu, por exemplo, se eu vejo com espaço, mas vejo que há um defesa mais ou menos ao mesmo nível dele, mesmo que esteja distanciado uns metros, eu nunca tenho aquela esperança de ver o Taremi galgar até à baliza e fazer o golo. Eles vão conseguir acompanhá-lo, mas ele não é um jogador rápido, mas mesmo assim eu acho que ele ainda tem que melhorar o momento de forma dele. Mas fez um muito bom jogo, um 8 é mais do que merecido. Também acho que sim. E aqui ainda entroncando outra vez na questão das substituições e do Evanilson, eu acho que ele é um jogador que também está a precisar de algum descanso porque ele está a fazer os jogos todos e acho que devia ter saído e cedo e ele acabou por fazer os 90 minutos, portanto também acho que é preciso ter aqui um bocadinho de cuidado na gestão física do Taremi. Vamos aos suplentes, lá está, eu acabei por pôr apenas estes 3 que foram os que fizeram mais minutos, mas não foram assim tantos, foram sensivelmente 15 minutos, ainda assim. O Corona, que teve um bocadinho discreto também, não é? Eu vou-lhe dar um 6 porque eu me maldei pelo Corona. Exato. Honestamente. Exato.
O cara não tem a cabeça aqui. Enfim. Mas também não comprometeu. Mas é um bocadinho estranho como é que o Sérgio Oliveira, que acho que é um desses casos, né, que eles eventualmente estão a empurrar para o mercado de inverno as suas saídas, tanto do Sérgio como do Corona. O Sérgio não é a opção, mas o Corona, o Sérgio Conceição não o dispensa, não prescinde, não é? É engraçado que ele continua, mas pronto. A realidade é que o Corona também dá, lá está, por exemplo, hoje entrou para a lateral e o Sérgio Oliveira, para a posição dele, nós estamos mais do que bem servidos, como foi dito há bocado. Até o Grujic nem tem jogado muito e é um jogador fabuloso também. Também pode ser um bocadinho por aí. Mas de facto o Sérgio Conceição tem assim uma banca com o Corona, tal como tinha com o Marega. Acho que são amores para a vida mesmo. É claro que o melhor Corona dá coisas que poucos podem dar, não é? Mas, sem dúvida. Mas não temos neste momento de facto o melhor Corona, essa é a verdade. Eu acho que já não vamos voltar a ver o melhor Corona. Eu não acho, sinceramente. Eu também concordo muito com isso. Vamos avançar para o Chico Conceição. Gostei, o Chico entra sempre a tentar mexer com o jogo, sempre aguerrido, sempre com vontade de furar. Vou-lhe dar um 7 porque ele mexe sempre com o jogo, eu gostei. Eu gosto muito do Chico. Lá está, tem que melhorar na parte de finalização. Eu acho que muitas vezes ele entra pela área dentro e depois tem a ânsia de cruzar antes de ver para onde é que vai cruzar. Isso acontece muitas vezes. Quando ele aprender a definir esses timings melhor, ele vai ser um caso sério mesmo. Algo precipitado, também concordo. É um pouco isso. Mas hoje acho que teve melhor que o que tem estado, pelo menos. Gostei muito. Sim, por último, o PP, o autor do último golo. Eu queria lhe dar um 8, porque eu gosto tanto dele que eu gostava que ele fosse no mais alto. Mas já em Madrid entrou muito bem, o PP. Eu acho que ele não jogou o tempo que chega para ele poder dar um 8, porque para lhe dar um 8 ele tem que ter uma exibição como um cômputo geral que me dê isso. E o tempo que ele jogou, acho que não justifica dar-lhe uma nota tão alta, mas para o pouco tempo que jogou, acho que um 7 é mais do que merecido. Fez um golo, apareceu muito bem, teve um pormenor excelente sobre um jogador do Moreirense. É um jogador que nota-se que tem uma qualidade muito acima da média também, um bom drible, uma linha colada ao pé. É um jogador que pode dar muito ao Porto, muito mesmo. Eu gosto muito do PP. Olha, é outro jogador que de facto, com a qualidade que tem mostrado, eu fiquei novamente aí admirado do Sérgio não ter tirado o Luís Dias mais cedo, que parecendo que não, está aqui farto de fazer jogos, apesar do homem parecer que tem pilhas que nunca mais acaba, mas acho que é preciso dar minutos ao PP porque ficamos todos com água na boca e queremos todos ver mais do PP. Jogos consecutivos do Luís Dias, inclusivamente com aquela violência de quase não descansar. Aquela questão da seleção, não é? Depois de vir a correr para o Alvalade, sim, é isso. O Sérgio é muito conservador no que toca a substituições. É a principal coisa que eu lhe aponto. Aponto-lhe às vezes outro tipo de coisas, de falta de aposta aqui ou ali, mas uma das coisas que sempre... Eu gosto muito do Sérgio, volto a dizer, mas uma das coisas que às vezes me irrita solenemente nele é o tempo que ele demora a mexer no jogo, mesmo quando o jogo está a ganho há 20 minutos, quer dizer... Sim. Hoje foi um exemplo disso. Foi um exemplo perfeito disso, sim. Até para também manter os homens que estão no banco mais motivados, né? Que sabem que vão jogar mais tempo. Eles sabem que se calhar no máximo jogam 10 minutos, não é? De facto, mas pronto, aí o Sérgio não abdica, de facto. Mas falta motivação, lá está. Eu queria ter visto mais do Ivanilson. O pouco que ele jogou, eu dava-lhe um 6,5, um 7, porque de facto ele entrou bem, mexeu muito com o jogo. Mas tem que jogar. Mesmo até no processo defensivo, que eu acho que ele tem essa preocupação para mostrar ao Sérgio que também cumpre nesse aspecto, e ele recuperou bolas e tudo, não é? Exatamente. Acho que ele também é um jogador de humildade, não é? Ele podia até estar um bocadinho amoado, mas não, ele é um jogador que vai sempre ali com... Estão-me a dar a oportunidade, ele tem sempre... dá sempre este sinal, que é muito interessante. Eu acho que ele é daqueles jogadores que quer fazer carreira, que ele quer construir um nome para ele. Ele dá essa sensação, que é um jogador humilde, mas que tem objetivos. Claro. Ou seja, podia apoiá-lo um bocadinho mais nisso. Mas pronto, também não somos treinadores, temos de tomar nossas decisões. E eu acho que é legítimo o Evanilson pensar nisso, porque eu acho que ele tem qualidade e potencial para isso. Aliás, na equipa B, a equipa B fartou-se. Exatamente. Sempre que era chamado, correspondia. Por último, vou-vos pedir antes de acabarmos, porque está tudo dito, julgo eu, cada um de vocês o melhor em campo, que acho que hoje isto tem. Eu quero muito ouvir isto e temos que decidir. Dragão 27, queres começar? Eu votava no Vitinha. E o meu voto vai para o Vitinha também. Também posso dizer já que claro que o Luís Dias foi decisivo porque marcou 2 golos, mas se calhar não fosse o Vitinha,
não se geravam condições para que aquele tipo de futebol ocorresse, e nem o próprio Luís Dias teria tantas oportunidades como teve. É isso. É muito fácil atribuir ao Vitinha por uma simples razão. O Luís Dias é um jogador que está neste momento de forma, mas que para ter este momento de forma, ele tem que jogar até chegar lá. O Vitinha é um jogador que mal joga e mal entrou em campo, mudou radicalmente uma equipe, transformou uma equipe. É isso. A partir O Dragão 99 deixa mesmo acho que é um argumento arrebatador. Arrebatador. É? Deixa mesmo sem argumento qualquer treinador, porque o treinador às vezes há um bocadinho até numa certa opinião pública que se diz: o jogador coitado até jogou, o treinador até o meteu, mas não fez nada. Mas com o Vitinho isso não acontece. Nem esse argumento se pode usar. Entrou e arrebatou, quer dizer, destruiu. Não há palavras mesmo. Eu concordo quando o Dragão 27, o Dragão 8 diz que ele faz lembrar o Xavi e o Iniesta. Eu também acho assim. Acho que Portugal, eu não me lembro de um jogador português tão próximo desses jogadores como ele está. Sem dúvida. Ele, para mim, tem capacidade a muito curto prazo de ser um indiscutível da própria seleção, porque eu acho que é o jogador com mais qualidade. O que é que podem pedir mais a um médio? Ele defende, não venham com a treta que não defende, nem sabe defender, que ele se calhar foi dos homens que mais bolas recuperou, devido à intensidade que ele tem, à forma como põe o corpo, à forma como lê o jogo, como se antecipa a todos. Portanto, nesse aspecto não há nada que podem criticar. Não perde uma bola, não falha um passe. O que é que podem pedir mais a um médio? Quer dizer, o homem faz tudo. Ele é um 6, é um 8 e é um 10. Exatamente. Ele é um 6, é um 8 e é um 10. Exatamente. Ele faz tudo. É isso mesmo, é um médio de futebol moderno, um grande médio. Um grande médio, eu acho que é justíssima esta palavra, e hoje de facto o Vitinho leva daqui um grande abraço nosso, porque ele foi mesmo qualquer coisa. E fico muito feliz pelo Vitinho, não é, de estar a ter estas oportunidades, e também acho que não é que isso me sirva de muito consolo, mas de alguma maneira dá-nos razão naquela luta por querer manter o Vitinha no nosso plantel. Não é? Um jogador deste se pode desperdiçar, e sobretudo quase por 10 reis de mel coado, não é? Nem mais. Isso é que é inacreditável. Vamos fechar, acho que está tudo dito desta partida, uma vitória incontestável, não é? De forma alguma. Agora temos uma semana de descanso, o Porto, e voltar a jogar para o campeonato, não é? Aproveitar para recuperar alguns jogadores e pronto, estaremos de volta para a semana. Obrigado, Dragão 99 e Ser Dragão 27, foi um gosto estar convosco como sempre, e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.